E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. E agora bora pro vídeo. Olha só, galera, eu fiz ontem esse post aqui lá no meu X, tá? Onde eu coloquei aqui, isso aqui é justo? Eu paguei R$ 904,14 de impostos nessa placa de vídeo. Eu peguei o meu dinheiro do YouTube, que eu já pago 30% para o YouTube, que eu acho justo. Eu acho que pagar 30% para o YouTube me dar a oportunidade de upar os meus vídeos, fazer a minha monetização, fazer essa live ao vivo que estamos fazendo agora aqui. É, é razoavelmente justo. Tem outras plataformas que cobram menos, mas tudo bem, 30%. Eu não acho uma porcentagem alta demais, né? Daí eu saco esse dinheiro pagando IOF, depois esse dinheiro precisa pagar imposto de renda, para comprar um produto onde 25% do valor do produto é imposto. Para criar vídeos para o YouTube, fechando o ciclo. Eu comprei aqui a 5060 Ti de 16GB, essa aqui é a versão de 16GB, né? E cara, pra surpresa de 0 pessoas, né? Sempre aparecem pessoas aqui nos comentários do vídeo falando asneiras, né? Sempre aparecem, né? Então existe muita gente falando coisas. O pessoal QI, temperatura ambiente, né? Coisas aqui que são interessantes e tem muitas pessoas falando coisas aqui que não são tão interessantes, né? Então, ó, é só pra parar de criar vídeos. O Zig Zag comentou, né? Pra quem não sabe, né? A gente tá fazendo live agora do Papo Libertário, mas eu tenho um canal chamado Papa Hardware, onde eu faço as minhas análises de hardware, né? Então eu faço as minhas análises de hardware, peças de computador, dou opinião sobre jogos, esse tipo de merda, né? Esse tipo de coisa aqui. Então lá o meu canal, aqui ó, acessar o canal, né? Então tá aqui o canal do Papa Hardware, onde eu faço essas coisas todas. Então sai vídeo praticamente, sai vídeo aqui geralmente de segunda a sexta, né? Sai vídeos aqui no Papa Hardware. Deu até bom os views, eu nem tinha visto a quantidade de views que deu aqui. Esse vídeo aqui ficou muito bom, né? Acho que eu upei ele nos dois canais, não lembro se eu upei nos dois canais, né? Mas eu faço análise disso, né? Imposto é roubo, o cara botou aqui, ó. Nada aqui é justo, meu irmão. A gente paga cadeia de impostos, a gente paga imposto sobre o valor do frete de um produto. KKK, esse país é uma piada, né? A gente paga valor, imposto sobre o frete, sendo que o frete também, ele já pagou outro imposto, eu acho que é de levar uma carga do ponto A ao ponto B, tem um imposto em cima disso. Eu não lembro o nome do imposto, mas existe. Cada demência, cara. Imagina o quanto as coisas não seriam mais baratas se não fosse a cadeia toda de imposto, porque tem imposto em todas as fases da cadeia de produção, cara. Imposto em todas elas. Seria tudo mais barato, muito mais barato se não fosse essas merdas. Aí, tipo, tem aqueles idiotas ali, como aquele ali, ó. Imagina quando você descobrir nos Estados Unidos se paga em média 37% de imposto. Mas é 37% de imposto só na hora da compra, né? Não é durante toda a cadeia de produção. E eu achei interessante aqui esse comentário do Lucas Borges, né? Onde ele comenta aqui, ó. Imagina quando você descobrir que nos Estados Unidos se paga, em média, 37% de imposto, e na França 45%, né? Só que, daí eu perguntei pra ele, né? Os teus pais são primos? Né? Acho que é uma pergunta justa. Acho que é uma pergunta justa, né? Porque o grande problema, né, de tu falar que nos Estados Unidos se paga mais imposto de renda do que no Brasil, e é verdade. É verdade, vocês sabiam disso? Você paga mais imposto de renda nos Estados Unidos do que você paga no Brasil, cara. Meu Deus do céu! André, e como que eles são a maior economia do mundo, já que eles pagam mais impostos do que no Brasil? Eu poderia fazer um vídeo exclusivo sobre isso, mostrando dado por dado, mas a questão é que para uma pessoa comum pagar 37% de imposto nos Estados Unidos, ele tem que ganhar mais de 600 mil dólares por ano. Simples. São poucas pessoas nos Estados Unidos que ganham mais de 50 mil dólares por mês. 50 mil dólares por mês é considerado um mega salário. É um mega salário nos Estados Unidos, tá? E tal. E aí, cara, tem vários estados que pagam mais, estados que pagam menos, e assim por diante. É claro que o cara que ganha mais de 50 mil por mês, ele já vai abrir uma empresa, a empresa ele vai comprar assets para a empresa para não pagar imposto. No final das contas, os Estados Unidos é muito parecido com o Brasil. Quem paga a maior carga tributária são as pessoas mais pobres. Só que uma das coisas que o Lucas aqui ele não consegue entender, é uma coisa desse tipo aqui, ó. Vamos lá, eu vou comprar uma peça de computador, como foi essa peça que foi comprada aqui, né? Uma placa de vídeo e tudo mais. Se vocês forem prestar atenção, aqui no meu cenário tem várias, e aqui no chão tem várias também. Vou pegar duas porque eu só tenho duas mãos, ó. Entendeu? Então sempre tô cheio de placas de vídeo. Meu trabalho, na verdade, né? Minha carreira no YouTube começou fazendo análise de peças de computador. Eu testo várias peças de computador, falo quais que valem a pena, quais que não valem a pena. Só que o grande problema de você falar dados, falar a verdade, que às vezes ela é inconveniente. Então você acaba não recebendo hardware porque você fala a verdade, você não fala o que as pessoas deveriam de ouvir para consumir um produto. Mas vamos lá.
Vamos falar aqui dessa placa de vídeo aqui, né? Então, o grande problema que a gente tem aqui, cara, eu até pedi, cara, eu acho que eu até vou mostrar isso aqui pra vocês, porque eu pedi pro Gemini fazer um cálculo aqui pra mim, estimado de algumas coisas. Então, olha só os impostos em efeito cadeia que tem dentro do Brasil, tá? Deixa eu puxar mais pra cá, vamos aumentar um pouquinho o tamanho aqui. Olha, só pra vocês terem uma ideia, né? Impostos por dentro e por fora, mandei ele calcular, né? Então, os impostos de importação de uma peça de computador hoje dentro do Brasil, paga-se de 44%, é o que sai na nota fiscal, mas se a gente calcular o por fora, paga 80% de imposto para colocar alguma coisa dentro do Brasil. Eu fiz um react de um vídeo do Gabriel Torres. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Cadê o vídeo do Gabriel Torres? Então a gente tem esse vídeo aqui. A gente pode pegar aqui a parte 1 ou a parte 2, tanto faz. Deixa eu puxar um pouco para cá. Oi, pessoal. Então a gente tem aqui, acho que na parte 2 a gente vai ver aqui os impostos no total. Olha só. O Gabriel Torres, cara, você sabe, Clube do Hardware e tudo mais. Vocês podem ver aqui, ó, que tem os impostos, etapa por etapa, ele faz uma simulação aqui, mostrando todos as etapas aqui e tudo mais, né? Então, olha aqui ele importou uma placa-mãe pra dentro do Brasil, foi uma caixa de placas-mãe, se não me engano, 74% de imposto. Então, só pra mostrar pra vocês, que esses dados aqui, eles são muito próximos da realidade. Hoje tá pior os impostos, aquele vídeo ali é bem antigo do Gabriel Torres e tal, né? Mas então, olha só, o grande problema do vídeo do Gabriel Torres é que ele fala o quê? Ele fala que aquele ali é o preço pra gente importar uma placa-mãe e o fornecedor vai importar a placa-mãe e vai deixar a placa-mãe lá no fornecedor. Quando o fornecedor passa essa placa-mãe para distribuição, tem entre 25% e 33% de imposto, calculando por dentro ou por fora. E depois vai chegar na loja. Quando eu era lojista, eu comprava dos fornecedores oficiais dentro do Brasil. Então o fornecedor importa o produto, paga tudo isso, né? O fornecedor paga isso aqui. Aí ele vende para outros mini fornecedores e ele vende para a loja. Eu comprava direto desse cara. Eu não comprava de um outro distribuidor, né? Mas aqui, ó, não, na verdade assim, ó, é o importador, né, esse aqui é o importador e eu vendia como loja, exatamente, né? Então a gente tem um imposto acumulado de cerca de 62% ou até 160%, dependendo do caso, calculando por dentro ou por fora, né? Então esse é o grande problema do Brasil, que nos Estados Unidos esse problema não existe. Esse problema aqui, que o cara tá comentando ali no X, né, o cara tá comentando ali no X e tudo mais, que lá se paga mais impostos, o grande problema é, uma vez eu falei com o pessoal de uma marca chamada PCIS. A PCIS é uma marca conhecida dentro do Brasil, vende fontes, gabinetes, uma série de coisas. Eu já fui um dos maiores vendedores de PCIs do Brasil, até ganhei uma premiação, fui convidado para lá na sede deles, ganhamos uma premiação, almoçamos com todos os funcionários lá. Cara, foi um dos pontinhos queridos no meu coração, foi isso. Mas eu tava falando com o pessoal lá que é dono, que são os donos da PCIs, né? E eles foram para o ZEUA. Eles foram para os Estados Unidos. Então se você acessar hoje Newegg, acessar Amazon.com, acessar lojas dos Estados Unidos, vocês vão procurar produtos da PCIs e existe PCIs dentro dos Estados Unidos, tá? Então só para vocês entenderem que uma cadeira que no Brasil era vendida por R$ 999, a mesma cadeira, a mesma cadeira era vendida nos Estados Unidos por, acho que era 60 ou 69 dólares. Eu não lembro agora o valor exato. Mas vamos pegar aqui para termos didáticos. Vamos pegar 70, para ninguém ficar com a vagina, né, com o útero latejante aqui na minha live. E o cara falou assim, André, a gente foi para lá, né? Então, um dos irmãos, né, são dois irmãos. Um ficou cuidando da operação no Brasil, um foi para os Estados Unidos, abriu a PCIs lá, começou a... Isso já faz anos, tá, pessoal? E uma vez nós conversando junto ali, tal, fisicamente, todo mundo, ele falou, André, eu vendo essa cadeira nos Estados Unidos por 70 dólares, lembrando, 70 dólares. Um dia de qualquer filho da puta trabalhando nos Estados Unidos, ele compra essa cadeira. Um dia. Qualquer filho da puta, em qualquer lugar dos Estados Unidos, ele compra essa cadeira por 70 dólares, tá? Um dia de trabalho. No Brasil, essa cadeira é vendida por R$1.000. Cadeiras gamers, sabe essas cadeiras gamer aqui que eu uso aqui? Cadeiras gamers, né? R$1.000 no Brasil. Ele falou, André, nos Estados Unidos, a minha margem de lucro é maior do que no Brasil. A PCIs tinha uma margem de lucro maior nos Estados Unidos, vendendo uma porra de uma cadeira de 70 dólares. Pessoal, 70 dólares seria mais ou menos que fosse R$70 no Brasil. A facilidade de tu ganhar $1 nos Estados Unidos é mais fácil tu ganhar $1 nos Estados Unidos do que do que R$1 no Brasil. É meio que 1 para 1. Seria como se fosse, cara, R$70 essa porra. Ele falou, André, eu vendo lá a 70 dólares a cadeira. Eu ganho mais dinheiro nos Estados Unidos do que eu ganho aqui no Brasil vendendo a mesma cadeira a R$1.000. Então, E o pior é que no Brasil é muito mais caro, né? Porque 70 dólares dá o quê? Se você multiplicar por 5 aí, dá o quê? Dá 350, né? R$350. A desgraçada por R$350, ele lucra mais do que se vendesse aqui no Brasil a R$1.000, porque tem aqueles monte de imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto.
O que o pessoal não entende é que nos Estados Unidos, no EUA, né, o cara importa a cadeira, aí ele vende para o fornecedor, aí o fornecedor vende para a loja, né, e tal. Sabe qual que é a carga tributária nessa pica aqui? Você sabe qual que é o imposto aqui? Daqui pra cá, quanto que é o imposto? Daqui pra cá, quanto que é o imposto? Sabe quanto é que é o imposto? É zero, filho da puta, é zero. Sabe quem que paga o imposto lá? O consumidor final. Então tu vai lá pagar, tu paga de 7 a 12% de imposto sobre o preço final do produto. Exatamente. Lá não tem essas merdas de imposto durante a cadeia de produção. Você não, lá não tem imposto de transporte de produto de ponto A a ponto B. Não tem essas merda. Sabe? Não tem. Enquanto esses QI, temperatura ambiente, não entender isso, não vai mudar nada. E é por isso que o governo se aproveita desses temperatura ambiente. Você que pagou o imposto, irmão. E aí a nota tá lá, o produto é $100, tu vai pagar 107 ou 112, dependendo do estado. Você vê o imposto que foi comprado, tá? É claro que cada uma dessas, o importador importa por um preço, vende aqui por outro preço, ele tem lucro nessa transação, ele vai pagar imposto sobre o lucro dele em outro momento e nem precisa pagar imposto. Já vou explicar pra vocês por quê, tá? E no Brasil, então no Brasil a gente tem essa pica aqui, então no Brasil, vamos botar aqui né, Brazuela, na Brazuela, o fornecedor importa. Aí ele paga 60% a 80% de imposto. Aí o fornecedor, o importador, né? O importador que importou a porra da cadeira, ele vende pro fornecedor, que vai distribuir isso para as pequenas, né, empresas. Aí o cara paga mais 25 a 33% de imposto. Aí a loja, para vender essa pica, paga mais 25 a 33% de imposto, tá ligado? A loja, existe um imposto em cadeia, imposto sobre imposto. E eu nem vou entrar em quais são os impostos de FAO, ICMS, IPI, PIS, COFINS, meu pau na toma. Eu não vou nem entrar nessa questão toda aqui. Você tá entendendo por que a mesma cadeira no Brasil custa R$1.000 e na porcaria dos Estados Unidos ela custa 70? Você tá entendendo? Aí o cara fala, não, mas lá o imposto de renda é maior. O imposto de renda é maior, mas tu tem que ganhar 6. Cara, tu tem que estar no 1%, no 2% mais rico dos Estados Unidos pra pagar essa porra de imposto. Então, o pessoal só vê uma coisa, sabe o esquerdista, ele tem essa visão de que ele só vê um dado. Ou você sabe quanto é que é um transplante de cu nos Estados Unidos? É 3 milhões de dólares. No Brasil, o transplante de cu é fácil, tá ligado? O SUS cobre. Ele só vê uma parte. Ele não vê que no Brasil o meu plano de saúde custa R$1.800. E nos Estados Unidos esse mesmo plano custaria 400 a 500 dólares. Ele não vê isso. E, novamente, ganhar 400, 500 dólares nos Estados Unidos é mais fácil do que ganhar 400, 500 reais no Brasil. Então, os esquerdistas, eles sempre vão ter um argumento ou outro. E aí nós vamos pro outro caso. E aí agora nós vamos pro caso onde... Vou explicar, o vídeo vai ficar mais longo do que deveria. Mas por que nos Estados Unidos empresas não pagam imposto? Então vamos lá, a gente tem aqui a transação da PCIS lá, importou um monte de cadeira, vendeu um monte de cadeira e tal. Aí a PCIS tem que pagar, sabe quanto de imposto nos Estados Unidos? 100k. 100 mil dólares eles têm que pagar de imposto. Aí no Brasil, a PCIS tá vendendo a mesma cadeira lá por R$1.000. E no Brasil, eles têm que pagar 100 mil de imposto. Vamos botar aqui 100 mil, né? Vamos botar aqui 100 pau de imposto. 100 mil reais. Então aqui ele vende no Brasil, né? Aqui no Brasil, aqui no EUA, né? Vamos botar assim. Só que nos Estados Unidos, existe uma coisa maravilhosa. Se a empresa investir na empresa o valor do imposto devido, ela paga 0 de imposto. Então o que a PCS faz lá? Por que a PCS cresceu nos Estados Unidos? É porque eles reinvestem tudo dentro da empresa de volta. Todo que seria de imposto, é só reinvestir que pronto, você não perde nada. As empresas nos Estados Unidos crescem e no Brasil não cresce. No Brasil só cresce se tu comprar um senador, se tu comprar um deputado, se tu comprar um político, se tu fizer uma licitação fraudulenta com a prefeitura. É só isso que tu cresce no Brasil. Vamos lá, tô dando o exemplo da PCIS aqui, mas qualquer empresa americana, qualquer porra de empresa americana, tá ligado? Esse cara, ele pega e faz o quê? Ó, você tem uma escolha, empresário, você tem uma escolha, você tem que pagar 100 mil pra mim, você tem que pagar 100 mil pra mim, ou investir na sua empresa. Aí o filho da puta vai lá e compra uma cadeira top pro funcionário. Ele compra um Mac de retina 4K pra secretária. Ele compra uma máquina que envelopa alguma coisa. Ele compra máquinas irrelevantes pra fazer serviços que seriam até fáceis, mas eu vou enfiar 100 pau no cu do governo ou vou comprar um monte de coisa foda-se pra minha empresa? Vai comprar um monte de coisa foda pra empresa. Nem que seja pra deixar os empregados tudo com cadeira bombada, PC de última geração, máquina de café bombadona. Vou comprar um monte de coisa, foda-se.
E aí tu sabe que ele investindo 100 mil, ele investindo 100 mil dólares na empresa dele nos Estados Unidos, ele paga 0 de imposto. É por isso que você escuta, que a Amazon paga 0 de imposto. A Amazon faz isso. Aqui no Brasil, tu faturou lá X, tu tem que pagar 100 mil de imposto, você vai pagar imposto e foda-se. Ah, não, mas eu vou investir na minha empresa, André, eu vou investir na minha empresa. Governo, eu vou investir esses 100 mil na minha empresa. Foda-se, irmão, 100 mil é meu, se quiser investir outros 100 mil, você que investe 100 mil. Claro que no Brasil existe também o lucro real. O lucro real, as empresas elas só pagam impostos sobre o lucro da empresa. Se a tua empresa for lucro real, tem como fazer isso. Algumas empresas que são lucro real no Brasil, a Amazon, o Mercado Livre. Só que para ser lucro real, gurizada, não é que nem nos Estados Unidos, que basta tu gastar, apresentar as notas fiscais pro governo e deu. Não, tem que ter burocracia do caralho. Tu tem que ter literalmente um escritório de contabilidade dentro da tua empresa. Tu tem que ter um escritório de contabilidade. Então, para empresas pequenas e médias dentro do Brasil, tu ser lucro real, e vai por mim, eu tentei ser lucro real por um tempo na minha empresa, é inviável. O que eu economizava de imposto, teoricamente, porque assim eu pensei, pô, vamos botar lucro real, vamos comprar carros pra empresa, aí eu fico com um carro, o meu sócio ficava com um carro, vamos comprar casa no nome da empresa, comprar um monte de porra no nome da empresa, e foda-se, né? Porra, demorou. Não é bem assim, meu querido. Não é bem assim. Aí vai lá análise tributária, não sei o que lá. Resumindo, no final das contas, eu ia gastar mais em escritório de contabilidade para manter o meu lucro real funcionando do que pagar imposto. Então no Brasil nada é fácil. No Brasil não é fácil você. É porque o Brasil não foi feito para dar certo. O Brasil não foi feito para prosperar. O Brasil foi feito para fazer os bandidos ficar bem. É para isso que o Brasil foi feito. Ele não foi feito para a população prosperar. Você tá achando que você vai prosperar aqui nessa pocilga? Não. Ele não foi feito para prosperar. Fazer isso. A Amazon consegue fazer. O Mercado Livre consegue fazer. Várias empresas no Brasil conseguem se manter no lucro real. Por quê? Por que o Mercado Livre... O vídeo tá ficando mais longo do que deveria, mas eu acho que é interessante esse assunto. Por que o Mercado Livre consegue ser lucro real dentro do Brasil? Você já deve ter visto aqueles carros do Mercado Livre, né? Os carros, os centros de distribuição, entendeu? Então, olha só. Quando o Mercado Livre tem... Ó, o Mercado Livre teve 30 milhões, 40 milhões, 100 milhões de lucro esse mês. Eles vão ter que pagar. Eles vão ter que pagar lá os seus 20, 35% de imposto pro governo. Só que como eles são lucro real e eles são uma empresa que tem já um jurídico gigantesco, que já tem advogados tributários, que já tá na folha de pagamento, aquela coisa toda, eles fazem o quê? Eles investem em comprar centros de distribuição, carros, expandir a malha logística deles, pagando 0% de imposto. Só que, infelizmente, o Mercado Livre tá aqui. A loja da Dona Cotinha ali da esquina não consegue entrar no... Ela não tem essa facilidade. É por isso que empresas pequenas nos Estados Unidos conseguem crescer, conseguem investir em tecnologia, conseguem investir em software, conseguem investir em treinamento para os funcionários, sabe? E é por isso que a gente tem aí aquela história de que Bill Gates, Jeff Bezos e os caras lá, tudo, começaram da garagem de casa. Eles prosperaram da garagem de casa. E aqui no Brasil não seria possível. Porque o Brasil foi feito para matar esses pequenos talentos. No Brasil não foi feito para o pessoal prosperar. É por isso que tu vê assim, nossa, lembra antigamente? Há 20 anos atrás, porra, na Microsoft tem restaurantes, na Microsoft tem massagista pros funcionários, na Microsoft eles dão isso, isso e aquilo, parecia uma coisa mágica. E aí no futuro, quando você vira um adulto de verdade, você descobre, claro, eu gasto em massagista pra dar bem-estar pro meu funcionário, eu dou dinheiro pro governo, de imposto. Não, faz massagem dos filhos da puta aí. Dou dinheiro pro governo de imposto ou faço um restaurante Michelin pra dar comida pros meus funcionários? Um restaurante Michelin pra comida pros meus funcionários. Assim eu atraio os melhores cérebros, as melhores pessoas e o ciclo acaba se retroalimentando. Então, tipo assim, cara, não tem como o nosso país sair da mediocridade, não tem como a gente deixar de ver comentários aqui na parada. Tem gente aqui defendendo imposto, cara. Tem gente aqui falando, por que você não vai embora do Brasil então? Então por que não sei o que lá? Então por que não sei o que? Sabe? Pô, cara, aqui, cara, muita gente... O Haddad aqui, o meme do Haddad ali, ó, dando um sorrisinho. Então, tipo assim, porra, cara, e tem gente que fica falando, não, cara, porra, mas é o justo, porque assim a gente cobre ali o plano de saúde de um político. Porra, cara, sabe? Não é justo não, cara. Não é justo não, tá errado. Porque eu acho que o Brasil é um país muito bom, a gente deveria estar importando as melhores ideias dos outros países, não as piores ideias. O Brasil é um país... Não, o Brasil sempre importou as piores ideias. Se tiver uma ideia ruim em qualquer país aí, o Brasil vai importar. Certeza.
O Brasil também, ele quer fazer o megazord dos impostos. Todo país que tem o maior imposto de alguma coisa, o Brasil importa também. O Brasil, todos os impostos ruins dos outros países, o Brasil importa, todos eles. Todos eles. Se o Brasil vê um imposto ruim em qualquer país, ele vai lá e, vamos colocar o mesmo imposto aqui. Fazer o maior megazord de impostos aqui. É por isso que o Brasil é essa bosta. E não vai mudar. Vocês estão achando que vai mudar? Vai não. Que ele não tá importando as melhores ideias, ele só importa ideia merda. Apareceu, vamos taxar cachorro? O Brasil importa. Vamos taxar carrocinha? Vamos taxar catador de lixo? Em alguns outros países, como por exemplo a Espanha, que é um exemplo que eu gosto de dar, porque tem o Dilex, que é um amigo nosso que mora lá. Lá é um país bem socialista. A Espanha é um dos países mais socialistas da Europa. Só que a Espanha ficou rica primeiro e depois começou a estuprar a população com impostos. Mas daí a população já tá lá, com uma casinha bacana, tem um rendimento legal. Lá tu ganhando 2, 3 salários mínimos por mês. Tu tem dignidade. E aqui tu não tem. Aqui a dignidade começa com 10, 12 mil por mês. Aqui a dignidade só começa com 10, 12 mil por mês. Menos que isso você não tem dignidade. Você não tem um plano de saúde, você não tem o seguro da sua casa, você não tem o seguro de carro, você não tem o seguro de vida, você não se sente seguro o suficiente pra trabalhar num país como o Brasil, né? Pois é. Então, a dica que eu dou é, vocês querem prosperar, então se mudem. Não haverá prosperidade nesse país. Se vocês querem prosperidade, não vai ser aqui não. Não vai ser de jeito nenhum. Quando o Brasil melhorar, eu provavelmente já não estarei mais nem nesse mundo. Porque pelo andar da carruagem, as coisas vão melhorar tipo daqui a 200, 300 anos. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!